Já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã. E agora, neste momento, vamos lá falar sobre esporte. Nath já está aqui com a gente, belíssima. E aí, tudo certo? Descansou bem nesse feriado? Deu para dar aquela descansada, aquela revigorada, né, Mara? De energias para a gente voltar e seguir essa semana ali de um jeito mais tranquilo, um jeito mais descansado. E a gente já começando também com o pé direito. Pois é, coisa boa demais. A Nath, então, que passou esses dias de descanso merecidos, esses dias, mas agora já está de volta aqui na nossa programação e hoje vai nos atualizar sobre esse feriadão aí com muitas partidas, porque foi feriadão, mas teve jogador que trabalhou, né? Mesmo aí sendo do feriadão. Exatamente. A gente teve o nosso tempo de descanso, né? O nosso tempo ali para dar uma recarregada nas energias, para dar uma descansada, mas teve muito futebol nesse final de semana. Inclusive, teve muito futebol dos nossos representantes alagoanos. Teve time fazendo estreia, teve time conhecendo a sua primeira derrota, time vacilando. Então, apesar do feriadão, teve muitos jogadores aí trabalhando nesse final de semana. E, Nath, então, vamos lá, vamos começar. A gente começa pelos nossos alagoanos. O pessoal foi a campo, né? Exatamente, a gente vai fazer aquele giro, né? Geralmente a gente faz a nossa agendinha, mas hoje a gente volta com aquele giro de todas as partidas dos alagoanos nesse final de semana. A gente começa falando de Brasileirão Série D que começou, né? Estreou nesse último final de semana, a gente teve aí vários jogos e nós temos dois representantes alagoanos, eles estão inclusive no mesmo grupo, né? Asa e Penedense jogaram no sábado, ambos os jogos também às 4 horas da tarde. Asa estreou jogando fora de casa, a gente vai começar a falar desse confronto que o Asa estreou com vitória. O Asa venceu a equipe da Juazeirense por 3-0. Foi um confronto interessante, porque essas equipes já tinham se enfrentado no começo da temporada, ali pela pré-Copa do Nordeste, e tinha dado Juazeirense. Né? Na época, a gente teve uma disputa de pênaltis, acabou quem avançou foi a Juazeirense, mas o Asa agora jogando fora de casa garante, né, essa vitória e estreou de uma maneira bem tranquila, né, para sua equipe, apesar de no primeiro tempo não ter conseguido fazer os gols. A gente vai dar uma olhadinha também nos 3 gols dessa partida, 3 gols que foram marcados de cada atacante diferente, então não teve nem para dar briga. Todos os atacantes deixaram ali, né, o seu golzinho, essa ajuda aí para o Asa para poder contribuir para esse começo de temporada e começo de campeonato. Quem marcou o primeiro gol, a gente vai estar dando uma olhadinha, foi o atacante Thiago Alagoano, né, ele que pegou esse rebote de cabeça, um gol muito importante também, ele que é um dos nomes principais da equipe do Asa em toda essa temporada. Depois, Thiago Alagoano, ali, o primeiro gol foi de Júnior Viçosa, Thiago Alagoano marca o segundo gol, que foi de pênalti, né, um gol importante também. E para finalizar, mais uma vez no rebote, no vacilo do goleiro da Juazeirense. O goleiro ficou triste, hein? Ele acabou vacilando, espalmando ali, né? E o Marcelo Toscano estava muito bem posicionado, garantindo aí esse terceiro gol, né, do Asa para fechar, o famoso fechar o caixão. Né? O Asa garantindo essa vitória por 3-0, um jogo muito importante e, como eu falei, já começou com o pé direito o campeonato. Nem o goleiro, estou aqui observando, nem o goleiro e nem o Gandula. Ele ficou sem acreditar, né? A gente vê aquela expressão dele no final. Ele coloca as mãos na cabeça, chateado. Ficou chateado, foi. O Gandula não gostou muito não, viu, aí da atuação do goleirão. É exatamente. Olha... Ele fica nessa chateação, né? Já estava 2-0, mas ainda tomar um gol e dessa maneira que foi triste, né? A gente viu aí o vacilo, né? A gente entende o Gandula, o bichinho. Mas é que pra mim foi muito engraçado. Bem, então esses foram os gols do Asa, né? Isso, Nath? E Asa aí conquistando essa vitória, uma vitória importante, né? Na competição. Exatamente, uma vitória importante. Você já começar com a estreia, né? Uma vitória na estreia significa muito. Então, você começa com o pé direito, né? Que é como a gente fala. Então, o Asa vai ter aí uma batalha difícil no Campeonato Brasileiro da Série D. Né? O Asa, nos últimos anos da Série D, faz a fase de grupos, nessa primeira fase do campeonato, muito bem. E acaba que na segunda fase, que já é um mata-mata, acaba se complicando. Então, é aquela estreia, né? Aquela vitória na estreia, para você já tranquilizar para as próximas partidas também. E aumenta a confiança. Né? O Asa que disputou vários amistosos, a gente passou aqui vários amistosos que o Asa disputou nesse momento de preparação. E é uma justificativa também, um significado de que a preparação e toda essa, né, todos os treinos, todos os jogos amistosos, eles vieram a render, que o Asa começou bem. Quem não começou muito bem também na sua estreia foi a equipe do Penedense. Né? O Penedense começou jogando dentro de casa contra a equipe do Barcelona da Bahia e essas equipes acabaram empatando por 0-0. Assim, a gente fala que não foi bem porque a gente esperava também uma vitória, né, já para começar com o pé direito. O Penedense que joga muito bem dentro de casa, fez um bom campeonato alagoano
alagoano, uma boa Copa Alagoas também, quando estava mandando os seus jogos lá no Alfredo Lee, lá em Penedo, mas acabou aí se garantindo com esse pontozinho, né? Um ponto importante para você pontuar na tabela, mas vai recuperar aí nas próximas rodadas. Muito bem, agora vamos falar sobre Série B, CRB, que não saiu com a vitória, né? Exato, o CRB descobriu a sua primeira derrota na Série B. Né? O CRB que até chegou a ser líder da competição nesse intervalo aí de feriadão, que o CRB jogou na quinta-feira e voltou a jogar no domingo. Então foi um feriadão muito movimentado para o CRB. Né? Relembrando na quinta-feira, como foi quinta-feira à noite, não tivemos o nosso programa na sexta-feira, o CRB tinha vencido o jogo contra o Volta Redonda, então foi uma vitória ali importante para o CRB, uma vitória que custou o CRB ficar na liderança do grupo do Brasileirão Série B. E aí no domingo voltou a jogar novamente, jogando fora de casa contra a equipe do Atlético Paranaense. O CRB acabou encontrando aí a sua primeira derrota. A gente está vendo os gols, né, do Atlético. O primeiro gol que foi marcado logo no começo da partida. Então, o primeiro gol foi marcado aos 2 minutos, foi o gol do Allan Kardec. E depois, já nos minutos finais, né, ali já nos 87, próximo dos acréscimos, o jogador do Atlético Paranaense, o Renan Peixoto, ele aumenta, né, esse placar, fazendo 2-0 e garantindo essa vitória. Vale lembrar também que não foi uma má atuação do CRB dentro de campo, né? O CRB conseguiu jogar de maneira organizada, mas acabou não criando o suficiente para poder converter as chances em gols. Então o Atlético Paranaense acabou fazendo valer o seu mando de campo, né? O Atlético que inclusive é um dos favoritos a garantir esse acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Esse acesso retornando aí à elite do Brasileirão. Então, quando a gente vai olhar para a atuação, o CRB fez uma boa atuação dentro de campo. Acabou não saindo com a vitória, também é normal, né? O time estava embalado, estava nessa sequência de 3 vitórias, mas ainda dá para recuperar, tem muito campeonato também e não pode nem se abalar muito, né? Porque já tem jogo novamente. Pois é, eu já ia perguntar isso, né? Sobre a atuação do CRB, qual que foi a sua avaliação, né? Como é que a torcida também acabou ali se posicionando e sentindo essa primeira derrota na competição? O torcedor, a gente entende que o torcedor sai chateado, né? Apesar de toda a atuação, apesar da derrota, o torcedor ele sai chateado, né? Quem gosta de perder, né? Ninguém, verdade. Exatamente. E o CRB ele vinha nessa sequência, né, de 3 vitórias, então isso embalou muito o torcedor. Quando a gente para olhar a atuação do time dentro de campo, como eu falei, o CRB ele conseguiu jogar organizado como vinha jogando desde o começo. Então o Eduardo Barroca tentou ali de todas as maneiras, fez as substituições, ele trouxe titulares diferentes. Dessa vez a gente já viu o GG, que é um dos principais jogadores do CRB, também voltando à titularidade. Então a gente viu um CRB organizado, um CRB que procurou, né, criar suas chances dentro de campo, mas acabou também enfrentando um adversário que se postou melhor dentro de casa. Então a gente teve o CRB que conseguiu fazer um bom jogo, não foi um jogo ruim, a gente não vê um CRB que cometeu muitos erros, a gente vê mais que foi aquela... Tem noite que às vezes não dá certo e faltou talvez aquele capricho no final, da finalização. O CRB chegou a criar chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, não se abalou pelo gol que tomou muito cedo ainda na partida. Então o CRB correu atrás, o Eduardo Barroca também organizou o time para que o time não ficasse abalado, mas a gente acabou vendo o CRB que não teve essa força suficiente para virar a partida, né? Conseguiu ali jogar equilibrado contra o Atlético Paranaense, que tem que ser um ponto destacado também. O Atlético tem uma super estrutura, tanto de CT, tanto de estádio, a estrutura financeira também, para um campeonato como a Série B, que a gente sabe que esses são fatores que contam. E o CRB conseguiu jogar de igual para igual. Não conseguiu os gols, mas dá para sair de cabeça erguida, apesar da vitória, e já focar no próximo, né? Na Série B não dá esse tempo para você ficar remoendo essas derrotas. É focar, procurar se organizar agora nessa semana que vai ter de treinamento e focar no próximo jogo. Ver o que errou e seguir em frente, né? Vamos voltar lá para aquela tabelinha dos resultados, porque eu vi que a gente ainda tem mais um jogo aqui para comentar, que é o jogo do CSA. Exatamente. A gente teve no sábado o jogo do ASE e do Penedense, no domingo a gente teve a partida do CRB e na segunda-feira, né, ontem, no feriadão, a gente teve a partida do CSA pela segunda rodada do Brasileirão pela Série C, né, o CSA jogando contra a equipe do ABC, o primeiro jogo fora de casa. A gente lembra que no primeiro o CSA vacilou dentro do Rei Pelé e ficou no empate, né, por 1-1. E no jogo de ontem, a gente teve mais um vacilo do CSA e saindo também com esse empate. A gente vendo aqui, né, esse primeiro gol do CSA. Então, quando a gente fala da construção da partida como um todo, a gente teve um jogo muito abaixo de rendimento, tanto de CSA quanto da equipe do ABC.
Então, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito morno. A gente não viu essa boa construção, né? A gente está dando uma olhada aqui nos melhores momentos. A gente não viu essa construção ABC, que era mandante, vacilando bastante. A gente também não viu essa construção da equipe do CSA. Então, foi um primeiro tempo muito sofrido. No segundo tempo, a gente já teve algumas mudanças, né? E principalmente com esse cara aqui, que a gente, inclusive, está olhando no replay. O Thiago Marques, ele entra no segundo tempo, acerta essa bola na trave. Foi uma das melhores oportunidades do CSA, inclusive, da partida. Mas a gente teve um vacilo, tanto de ABC quanto do CSA. No finalzinho da partida, já nos acréscimos, nos 47, a gente teve essa cobrança de falta e quem cobra ela é o Silas, ele que é volante, também joga de lateral, e ele acerta um foguete, né, abrindo o marcador para o CSA. E era aquela, já estava nos acréscimos, né, 2 minutos ali já dos 5 que foram acrescidos, o Silas acerta esse chute, faz esse 1-0 para o CSA e a sensação era que já estava tudo finalizado, né, mas o CSA surpreendeu negativamente agora, falando que teve uma cobrança de escanteio e faltando 10 segundos, Mara. Faltavam 10 segundos para acabar a partida. Para acabar a partida. No minuto final, né, dos acréscimos, o CSA toma um empate por uma falta de atenção, vale destacar também. Foi uma falta de atenção que a gente consegue ver na marcação, né, o jogador da equipe do ABC, o Adeilson, ele cabeceia livremente e faz esse gol de empate, né, dessa partida, as equipes saindo com 1-1, não foi um resultado positivo para ninguém, né? De um lado, o CSA sai com esse gosto de um empate, que sai com esse gosto de derrota, porque estava vencendo a partida e poderia ter segurado, e do outro, o ABC ainda sai com talvez um sentimento melhor da partida, porque estava perdendo e garante um empate, mas em quesito de tabela, não foi um pontinho que acabou ajudando muito ali nenhuma das equipes. Pois é. E aí, qual que é a sua avaliação, Nath, desse final de semana, dessas partidas dos nossos representantes alagoanos aí por essas competições nacionais? Infelizmente, não foi um final de semana que a gente acabou comemorando muito, né, os confrontos dos alagoanos. Apenas o Asa saiu vitorioso, o CRB saiu derrotado e Penedense e CSA saíram aí com esse pontinho de empate. De uma maneira geral, falando de Série D, a gente vê um bom desempenho das equipes, né? Asa e Penedense chegam com boas chances de garantir essa classificação para a próxima fase da Série D. A gente tem grupos mais curtos, então a gente tem o primeiro turno, o segundo turno. Então a gente vê aí Asa e Penedense, né? Como ainda é começo de campeonato para as equipes, o Asa começa muito bem, como eu mencionei. E o Penedense, apesar do empate, apesar de ter garantido só um ponto, a gente consegue ver uma boa construção e o bom time que o Penedense conseguiu montar, né, para esse começo de Brasileirão Série D. Então as expectativas nesse campeonato são muito boas. Falando de Série B, como eu mencionei também, apesar da derrota, o CRB ele está muito bem no começo desse campeonato, né? Começou muito bem, apesar de todas as mudanças internas que a gente teve. Então foi troca de técnico, foi jogador novo chegando, foi jogador que não era titular assumindo a titularidade. Então, apesar de todas as mudanças que a gente teve nos internos do CRB, né, minutos antes de começar o Brasileirão Série B, a gente vê a equipe desempenhando um bom futebol e tem aí muita possibilidade da gente ter um final de temporada diferente para o CRB, né? Quem sabe garantindo esse tão sonhado acesso para a Série A. Para mim, a única equipe que preocupa é a equipe do CSA. Também é um começo de campeonato, a gente volta a destacar, foi apenas a segunda rodada, mas é um CSA que está apresentando muita dificuldade nesse começo, né? Jogou dentro de casa, jogou fora de casa, o resultado foi o mesmo, 1-1, só que é um CSA que tem muita dificuldade de fazer o gol, né? Tanto no jogo do Rei Pelé, esse a gente viu, né, que foi uma cobrança de falta, é um CSA que tem muita dificuldade, apesar de ter grandes nomes no ataque, que a gente já destacou tanto durante a temporada, é um time que tem essa dificuldade de fazer o gol, mas que toma o gol muito fácil. Sim. Então tá vacilando bastante. Né? Segura mais, né, o resultado. Exato, e esses vacilos acabam complicando mais lá na frente, né? Foi um CSA que nas últimas 2 temporadas de Série C não conseguiu bons resultados, né, bons desfechos, melhor falando, acabou não avançando de fase exatamente por esses erros no começo do campeonato. Então é se atentar mais e buscar as vitórias, buscar pontuar para buscar uma melhor classificação na tabela também e que para o desfecho seja diferente. A realidade é essa, queremos um desfecho diferente para todos esses alagoanos, do jeito que é Asa e Penedense se classificando, o CRB garantindo esse acesso aí para a elite e o CSA voltando ao Campeonato Brasileiro da Série B. Verdade, né? Vamos torcer, vamos continuar torcendo. Agora a gente fala sobre o futebol ali da Libertadores e também da Sul-Americana, não é isso?
Exatamente. Hoje está com aquela cara de segunda-feira, mas hoje a gente está seguindo aqui na nossa terça, né? E trazendo esses campeonatos de meio de semana que a gente também, né, que trazem essa emoção aí para o nosso futebol brasileiro, porque hoje tem representante pela Libertadores, tem representante pela Sul-Americana, né? Seguindo nessa fase de grupos de ambas as competições. Pela Libertadores nós temos 2 jogos hoje. O primeiro jogo às 7 horas, o Flamengo vai receber a equipe, o Flamengo vai visitar, melhor falando, a equipe da LDU de Quito. Então esse jogo aí nas 7 horas da noite. E às 9h30, o Internacional vai receber a equipe do Nacional. Então, ambas as equipes aí realizando, né, sendo os nossos representantes hoje da Copa Conmebol Libertadores. E falando de Sul-Americana, apenas um joguinho, apenas um representante brasileiro, o Vasco, que vai estar recebendo a equipe do Lanús às 9h30 da noite, esse jogo em São Januário, um jogo importantíssimo também. É aquela, né, são ambas as 3 equipes, de uma maneira geral, tanto Flamengo, Internacional e Vasco, buscando se firmar na Libertadores e na Sul-Americana. Ainda está naquela fase de grupos, então vitórias são muito importantes para garantir uma classificação mais tranquila, que a gente falou dos nossos representantes alagoanos, e o mesmo lema vai para os brasileiros nesses campeonatos, né? Sul-americanos. A gente quer eles representantes chegando lá na frente para a gente ter vários brasileiros aí e garantindo títulos. Com certeza. Tomara, né? Tomara que dê tudo certo nessas próximas partidas. Vamos agora, então, mudar, sair um pouquinho do futebol e já nos encaminhar para o encerramento, falando de NBA, que falar em reta final, você estava falando, né, sobre aquele momento da fase de grupos, né, mas para a classificação, estamos, então, naquele momento de reta final lá da NBA. Exatamente. Agora mudando, voltando para o universo do basquete, né, como a gente sempre faz aqui, a NBA aconteceu muita coisa esse final de semana, equipe se classificando para os playoffs já começando, né, a gente já teve esse início aí dos playoffs, e para a gente entender, porque é muito jogo acontecendo, né, são várias partidas dos playoffs que vão acontecendo aí todos os dias entre as equipes, buscando essa classificação, a gente organizou um chaveamento para a gente entender melhor como é que vai ficar, porque a gente teve jogo durante o final de semana, temos jogos hoje também, então aqui são os resultados até ontem, né? A gente tem aqui do lado a Conferência Oeste, do outro lado a Conferência Leste. Começando aqui, a gente teve as primeiras partidas, né? O Thunder, que está nessa vantagem, aí fez esse 1-0 contra a equipe dos Grizzlies. Lembrando, mais uma vez, são vários jogos, são 7 jogos que vão acontecendo das playoffs. Cada equipe disputa 7 vezes o jogo. Então, a gente vai ter aí... Por isso que é um campeonato tão longo, né? Por isso que é tão longo. Então, a gente vai ter esse acúmulo de pontos, né? Várias partidas aí, uma atrás da outra. Então, como eu falei, elas começaram no final de semana. Thunder está com essa vantagem de 1-0 para cima dos Grizzlies. Aqui o confronto entre a equipe dos Nuggets e dos Clippers, que já se enfrentaram 2 vezes. A gente está aqui tudo empatado, né? 1-1 aí nesses confrontos. O Lakers não começou muito bem. O Timberwolves está saindo nessa vantagem, 1-0 contra o Lakers. E a equipe dos Warriors está na vantagem também contra a equipe dos Rockets, desse lado aqui da Conferência Oeste. Falando da Conferência Leste, quem está na vantagem é a equipe dos Clippers para cima do Miami Heat com 1-0. 1-0 também na vantagem os Pacers para cima dos Bucks. Ali também tudo empatado entre Knicks e os Pistons em 1-1. E o Celtic, que está na vantagem também contra a equipe do Orlando Magic, né? Explicando agora de maneira geral, né, esse nosso chaveamento, né, na NBA, as equipes vão se enfrentar 7 vezes. De cada confronto a gente vai sair para acontecerem as semifinais de cada conferência. Sair das semifinais, esses confrontos vão acontecer, a gente vai ter a final das conferências separadas e quando a gente tiver os campeões de cada conferência, aí sim a gente vai ter essa disputa, né? Aí sim, finalmente, as conferências Leste e Oeste vão se enfrentar, fazendo essa grande final aí da NBA. Então, desses 7 jogos, quem ganhar a maioria, quem vencer, né, ali a 4 ou mais, já passa, né, para as semifinais. Exatamente, a gente vai ter esse avanço e a gente vai estar buscando atualizar esse chaveamento aqui durante essa semana, né? A gente vai ter essas partidas acontecendo, então a gente vai trazer aqui as atualizações desse chaveamento, porque inclusive tem jogo hoje, então amanhã ele já vai voltar aqui atualizado. Vamos ver, né, se algum time desse aí vai levar, assim, para a última partida, para deixar ali na emoção, né? Geralmente isso pode acontecer, tá? Exatamente, e o basquete já faz é uma 3 emoção. e 3 e fica ali, né, na 7ª partida, para realmente você saber quem é que vai levar. Nossa. E o basquete já tem essa emoção, né? A gente já tem essa emoção aí nos jogos da NBA. NBA, então vai
ser umas playoffs bastante emocionantes e como eu mencionei, hoje a gente tem mais 3 jogos hoje. O primeiro jogo é pela Conferência Leste, né, a equipe do Pacers, que vai estar enfrentando a equipe do Milwaukee Bucks. Esse jogo acontece às 8 horas. Relembrando aqui, nesses placares de 1-0, né, são dos primeiros jogos, então só para a gente também ir se atualizando. A equipe do Thunders vai enfrentar novamente a equipe do Grizzlies às 8h30 e para finalizar às 11 horas da noite dos jogos de hoje, a gente tem os Lakers que vão estar enfrentando os Timberwolves. Então são partidas aí que já podem movimentar muito mais essa tabela e esse chaveamento dos playoffs. Muito bem, Nath, adorei demais hoje, adorei essa última aula aí, olha, tá vendo? Eu fico aqui escutando, mas nem eu tinha percebido que precisava de tantos jogos, que interessante. Obrigada mais uma vez, amanhã a gente está de volta aqui na programação. Exatamente, amanhã a gente volta para trazer todas essas atualizações de tabela, de confronto de alagoano, todas essas novidades. Muito obrigada mais uma vez, tá? Bom dia, belíssima. Bem, agora sim nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, aí nós vamos